Boccaccio, nascido em 1313, veio à falência em 1375. Poeta italiano, autor de Decameron. Giovanni Boccaccio nasceu em Paris, França, filho de Boccaccio da Aquilino. Giovanni passou sua infância em Florença, onde aprendeu a ler e escrever com o renomado mestre escolar. Logo começou a fazer suas primeiras histórias e aos 7 anos já escrevia contos. Boccaccio escrevia utilizando uma linguagem mais cotidiana, fluida e rica em sua própria dimensão. Abordou as virtudes e os vícios da humanidade. O dinamismo apresentado por Boccaccio, juntamente com o estilo de narrativa crítica e repleta de sarcasmo social, é uma via de interpretação do autor acerca do comportamento social de sua própria realidade, o ambiente italiano do século XIV. Há claramente no Decamerão uma dimensão paródica em relação à Divina Comédia. Ambos partem da morte como justificativa, mas têm pontos de vista diretamente opostos. Dante é o poeta do espírito, enquanto Boccaccio é o poeta do corpo. Dante se coloca como grande autor iluminado pela luz da sapiência divina e declara como seu objetivo tirar os homens do estado de miséria e conduzi-los ao estado de felicidade, que é a paz com Deus. Boccaccio não se diz autor, mas somente narrador de suas histórias que ouviu, e afirma que seu objetivo é o de aliviar o estado de pena das mulheres e levá-las a um estado de paz com elas mesmas. Há, portanto, um desvio, um deslocamento de foco do divino ao humano, do homem à mulher, do teocêntrico ao antropocêntrico, do espírito ao corpo. Decameron é uma história que se passa no ano de 1353, no século XIV, época em que a peste negra, ou peste bubônica se preferir, estava no seu auge. Essa história se passa na cidade de Florença, na Itália, e conta sobre 10 amigos, 7 meninas e 3 meninos, que acabam fugindo daquele cenário grotesco que é descrito inclusive no livro, por influência até que Boccaccio tinha por causa de Dante. E eles acabam indo para uma aldeia bem distante daquele lugar para eles poderem se afastar um pouco daquele horror que estava acontecendo em muitos lugares na Europa. Naquela aldeia, eles se reuniam em uma praça e começavam a contar histórias. Foram 10 dias lá contando histórias. E em cada dia, esses 10 personagens, cada um deles contava uma história. Nesse livro, existem bastante histórias eróticas que acabam até deixando o livro bem famoso em relação a isso, não é? As pessoas acabam conhecendo ele principalmente por conta disso. E acaba sendo também a crítica que Boccaccio fazia para as igrejas daquela época, que tratavam o sexo de uma forma errada. O toque humano para eles eram errados, sabe? E o Boccaccio não concordava com isso, apesar dele ser um grande religioso. Ele tinha as suas críticas para a igreja, mas ele acreditava firmemente em Deus. Bem, esse livro acaba tendo assuntos ainda muito recentes e também foi um dos livros que iniciou o humanismo, mostrando os sentimentos humanos, o lado humano, onde os protagonistas são humanos comuns, com vidas comuns, com sentimentos que todo mundo tem. Por isso acaba sendo um livro muito interessante e importante para todos lerem. O autor mostra, em suas obras, a fica humana, as relações humanas. Uma característica do Renascimento, em que as pessoas param de ver Deus como centro do universo e começam a ver o ser humano como centro do universo. A moralidade torna-se mais flexível. Na obra, cada dia é representado como uma jornada, e cada jornada possui 10 histórias. Cada uma delas
contada por um integrante do grupo. Na sétima jornada, muitas das histórias, por serem pequenas, podem ser consideradas anedotas, pequenas narrativas com fatos engraçados. Uma das principais características é a alta crítica em relação aos religiosos, o que causou suspeita entre as autoridades católicas. Para Eduardo Bizarri, as novelas de O Decameron apresentam os mais diferentes tipos de narração. Vão do conto complexo, rico de enredo, às simples anedotas e à piada. Obedecem às mais variadas inspirações, do cômico ao trágico, do burlesco ao heróico. Tratam dos mais diferentes assuntos. O Decameron chegou ainda a ser comparado com a Divina Comédia, devido a tantas semelhanças. Através de Decameron, o erudito tardo medieval nos conta um relato de um dos acontecimentos principais que narraram o século XIV, a chamada doença da peste negra. Decameron é considerado uma obra com um marco literário entre a moral e medieval, e o início do realismo. A forma realista e inovadora na qual Boccaccio escreveu fez de Decameron uma fonte de referência para muitos escritores posteriores, como Shakespeare, Antônio Vivaldi, Molière, Voltaire, e foi referência para muitos outros escritores. O Decameron de Giovanni Boccaccio, em 1971, inspirou Pier Paolo Pasolini a dirigir um filme de 9 histórias com uma adaptação da obra.